240 milhões de reais por Danilo Barbosa. Botafogo definiu o valor de venda do volante da seleção brasileira e do Botafogo. Vou falar também sobre jogadores recuperados, Samuel Lino, Everton Araújo e Emerson Royal pelo técnico Leonardo Jardim. Vou falar também sobre a Libertadores, isso porque o Flamengo é líder geral da Libertadores com a vitória exuberante de ontem em cima do Independiente Medellín. Mas antes dessas e outras informações aqui nesse vídeo, eu peço para você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, acione o sino das notificações, isso é muito importante para o crescimento do canal. E na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notifica vocês, comente, o comentário de vocês também é muito importante, eu vou responder o comentário de todos e arrasta para o lado e hype o vídeo a hora que você for comentar. Gente, se inscreve aí, porque eu vejo aqui no canal a maioria, cerca de 80, 90% dos que passam no canal não é inscrito. Então veja se você é inscrito, se não for, se inscreve aí, você não paga nada, você não preenche nada. E vamos que vamos, porque tem muita notícia. Bem, vamos começar o vídeo, nação, falando do jogo de ontem, Flamengo Independiente Medellín, mais uma vitória do Flamengo na Libertadores. O Flamengo com a vitória de ontem é o líder geral da Libertadores, né? O líder geral até então era o Corinthians, o Flamengo é o líder geral agora. O Flamengo marcou 6 gols, sofreu apenas 1 gol. Então, pelo saldo de gol, o Flamengo é o líder geral aí, com 6 pontos, igualado aí com outros clubes no grupo. E o Flamengo, com a vitória de ontem, chegou aos 6 pontos, com gols de Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro. O gol do Medellín foi do Ione Gonzalez, que passou aqui no Brasil pelo Fluminense. O Flamengo ganhou no Maracanã, Maracanã lotado, mais uma vez a nação foi em dobro. E a tabela de classificação do grupo do Flamengo ficou assim: Flamengo líder, 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empates, 0 derrota e saldo de 5 gols. O Estudiantes La Plata, 4 pontos, 2 jogos, 1 empate, 1 vitória, 0 derrotas e 1 gol marcado. 1 gol de saldo, né, perdão. O Independiente Medellín, 1 ponto, 2 jogos, 0 vitória, 1 empate, 1 derrota e menos 3. O Cusco, 2 jogos, 0 vitória, 0 empate, 2 derrotas, menos 3. Então o Flamengo conseguiu essa vitória magnífica. E tem mais uma, gente. O Pedro, com essa vitória, ele chegou com esses gols de ontem, o Pedro chegou a uma marca inédita no Flamengo, né? Uma marca aí muito boa. E o Pedro, que já tem 12 gols na temporada, né? Seguido por Lucas Paquetá. O Paquetá chegou ontem praticamente, já tem 6 gols, tá, gente? É o vice-artilheiro do Flamengo na temporada. Arrascaeta é o terceiro com 5. Depois vem Lino e Bruno Henrique, empatados com 4 gols aí, são os artilheiros do Flamengo na temporada. E o ranking de assistências do Flamengo no ano tem Samuel Lino, Jorge Carrascal, Pedro, juntos com 4 assistências, Bruno Henrique e Emerson Royal com 3 assistências. Depois do jogo de ontem, o Lucas Paquetá, ele foi exaltado aí pelo comentarista Zupac, né, Gustavo Zupac, da ESPN Brasil. Ele falou a seguinte frase: dá para dizer que a melhor versão do Paquetá nessa volta ao Brasil, por enquanto, é a versão 8 do Paquetá, não é o 10, não é o ponta, é o 8 que hoje jogou muito bem. As palavras do Zupac aí. O Paquetá jogou muita bola ontem, né, gente? Muita bola mesmo. O Paquetá que teve uma nota aí no SofaScore de 9.4, a melhor nota do Flamengo aí, seguida por Samuel Lino. O Samuel Lino teve aí uma nota de 8.4 aí no SofaScore também, um dos melhores jogadores do Flamengo nessa atuação de Libertadores. Como eu falei para vocês do Pedro, né? O Pedro que entrou para o seleto grupo de artilheiros aí do Flamengo, que conta com Dida, Zico com 508 gols, Dida com 254, Henrique Frade 214, Pirilo 209, Romário 204, Pedro 164 gols, Gabigol 161, Jarbas 151, Bebeto 150 e Leônidas da Silva com 154 gols. E ainda falando sobre Libertadores, falando sobre o jogo de ontem, a gente tem que exaltar também o trabalho do técnico Leonardo Jardim aí com 10 jogos aí no Flamengo. Foram 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? E 7 gols sofridos, né, gente? Apenas 7 gols sofridos, 8 com o gol de ontem, né? E o time do Leonardo Jardim, a gente tem que destacar o comportamento do time aí com ou sem bola, né? Um time aí que se comporta muito bem com ou sem bola. E a recuperação de alguns jogadores, como o Emerson Royal,
como o Samuel Lino, que vinha sendo muito criticado, vinha sendo duramente criticado pela torcida e com razão, né, porque uma das maiores contratações do Flamengo, até o Lucas Paquetá chegar, o Lino era a maior contratação até então da história do Flamengo. Então, o torcedor do Flamengo inspirou muito do Lino, não entregou com o Felipe Luiz, né? Teve alguns momentos ali, alguns momentos de lampejo, mas esse ano, com o técnico Leonardo Jardim, parece que a coisa vai melhorar. O jogador está desenvolvendo um futebol melhor aí. Ontem jogou muito bem, participou de praticamente os gols, de todos os gols aí do Flamengo na partida, né, no primeiro tempo. E outro jogador que se recupera bem é o Everton Araújo, né? É um volante aí que hoje ele é visto com bons olhos pela mídia, pelos times de fora, né? É um jogador que está passando despercebido pelo elenco do Flamengo, mas toda hora que ele é chamado, o Everton Araújo entrega tudo aquilo que o técnico espera dele. Então, o Everton Araújo, muito bem. Outro jogador que a gente tem que destacar, o Samuel Lino, muito bem. O Emerson Royal está se recuperando, falta mais do Emerson Royal ainda do que do próprio Samuel Lino, mas está se recuperando. Então, o Leonardo Jardim, ele está tentando recuperar todos os jogadores, sem falar do Plata, né? Que a revolução do Plata com o Leonardo Jardim foi sensacional. Agora, mudando de assunto, meus amigos, vamos falar sobre Danilo Barbosa. Isso porque o Botafogo definiu aí o valor de venda do jogador, tá? A operação de Danilo Barbosa aí, ele vai girar em torno de 240 milhões, tá? O Flamengo enxerga em Danilo aí um potencial de substituto ideal para Eric Pulgar a longo prazo. Sabendo que o jogador está valorizado e pode ir à Copa do Mundo com Ancelotti, o Botafogo fixou aí um preço de 40 milhões de euros, 240 milhões de reais na cotação atual, e para afastar também os interesses nacionais, né? No entanto, a diretoria do Flamengo aposta na instabilidade financeira, institucional e da SAF alvinegra, que passa aí por um momento turbulento, né? Na sua história, o Botafogo passa aí por um momento turbulento, e o Flamengo vai tentar uma composição de valores aí, ou aproveitar uma janela de oportunidades no meio do ano. Ou seja, o Danilo Barbosa, ele está fixado aí com esse valor de 240 milhões de reais, 40 milhões de euros, mas para quem pagou 240 milhões de reais no Paquetá, a cifra chegou a ser mais cara, né? O Flamengo pode aí investir sim no Danilo Barbosa, por que não? Fechando o vídeo, para fechar o vídeo aqui, galera, o Flamengo joga contra o Bahia no domingo e o árbitro escalado é Flávio Rodrigues de Oliveira aí. O Flávio Rodrigues de Oliveira, para quem não lembra, lá em 2020, ele se envolveu numa polêmica com o Gabigol, onde ele expulsou o Gabigol ali e colocou na súmula que o Gabigol tinha xingado ele. Então, Flávio Rodrigues de Oliveira é o árbitro da partida, tá, galera? Vou encerrando o vídeo por aqui, mas se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nada do Diário Rubro Negro. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.